Muito bom dia! Temos o prazer de estarmos aqui mais uma vez com o podcast do Plantão Paisagístico. Como todos já nos conhecem, nós temos a intenção de chamar o mundo do paisagismo para vocês e incluir nele todos os profissionais que trabalhem na área de alguma forma, que tenham alguma atuação relevante, como é o grande prazer que nós tivemos hoje de chamar um cara que está fazendo um sucesso estrondoso nas redes sociais, está com um trabalho muito bacana, que a gente recomenda bastante. Outro dia mesmo eu recomendei para um internauta que me perguntou qual o curso que eu indicaria de paisagismo, eu indiquei o curso dele, e como ele me convidou para ser o entrevistado dele num podcast que ele administra, muito famoso também, que nós vamos falar sobre ele já já, eu falei que eu ia dar o troco nele nessa edição do nosso podcast. Então eu tenho a honra de apresentar para vocês o professor Ronaldo Luigi. Olá. Luigi, muito obrigado por aceitar o nosso convite Não, tamo junto. e super bem-vindo aqui na nossa audiência. Não, do jeito que você falou, eu me senti uma celebridade aqui. Ah, pode se considerar, viu? Olá, pessoal, vocês que estão aí do outro lado. Obrigado aí pelo convite, fico muito feliz. Eu acho que assim, esses projetos que a gente joga a informação de forma gratuita e densa, né, sobre o paisagismo, ainda mais nessa profissão que é uma profissão tão pouco desenvolvida ainda no Brasil, né, que a gente não tem faculdades e tal. As pessoas são muito carentes de informações, né? Então, eu acho que isso neste momento especificamente está sendo um grande ganho para todo mundo que possa ouvir, se inspirar, aprender com os mestres que você vem trazendo aqui, né? E vai continuar trazendo no seu projeto. Então, parabéns, vamos se unir aí, o Arte da Mata junto com vocês aí do Plantão Paisagístico. Unindo forças, a gente cresce todo mundo junto, ajuda muito quem está do outro lado também. Queria começar falando justamente sobre ele, um podcast que está em muita relevância. Vocês já devem ter visto, eventualmente. Se não viram, consultem no YouTube o Arte da Mata. O professor Luigi já gravou ali 40 episódios, 50? Até ontem a gente produziu 41 episódios semanais, todas as terças-feiras, às 19 horas. Isso, 19h30. 19h30. Ao vivo no YouTube. É muito legal. Isso que você falou é da maior relevância. Nós precisamos mesmo de pessoas conceituadas e aptas a trazer esse mundo todo à tona, né? Tirar a gente do subterrâneo, né, Sim. professor? E sabe o que é legal também? Às vezes você trazer aqui uma pessoa que está começando. Eu levei uma vez uma pessoa que estava nos primeiros anos de paisagismo e a gente conversando lá gerou alguns papos muito interessantes em que muitas pessoas que estavam do outro lado gostaram do papo também porque estavam na mesma fase do que o convidado, nos Olha que primeiros anos do paisagismo. interessante. Então as angústias, o processo de trabalho, de aprender a começar a lidar com o cliente e esse lado emocional do cliente, de, pô, não estou conseguindo achar jardineiro, meu Deus, socorro, sabe, para poder fazer implantação. Então esses mesmos processos de empresas que ainda estão começando a se estruturar, essas pessoas do outro lado também se conectaram muito e teve um engajamento altíssimo. Então é um papo muito legal também, não só trazer os mestres aí, que você já deve ter uma rede de contatos imensa, né? Você já está há mais de 30 anos no paisagismo, está começando, né? Mas às vezes colocar aqui também alguém que está começando para bater um papo, né? De paisagismo é sempre bom. Muito bacana. Vou acatar a tua sugestão. Opa. Vamos chamar uns... Na aviação a gente chama de manicaca, que é o aviador iniciante, né? A pessoa que está começando a ingressar, tal. Então eu vou chamar os manicaquinhas aqui. Chama. Carinhosamente, né? Sim. Mas, Luigi, eu queria te conhecer melhor, saber quem é o Ronaldo Luigi, a tua biografia, de onde você veio, como é que você começou, de onde surgiu essa inspiração para você? O Ronaldo Luigi, tô brincando, né? Aquele que fala em terceira pessoa. Ele! O Ronaldo Luigi, aqueles que sobem pra cabeça, né? Não, eu sou um cara muito trabalhador acima de tudo, sou apaixonado por trabalho, isso veio do meu pai.
Meu pai, ele com 13 anos, ele comprou o terreno para fazer a casa para minha avó, que o pai dele era alcoólatra. Então, ele expulsou o pai dele de casa, ele era o filho mais velho, e ele decidiu ali que ia gerenciar a vida da família. E Olha, a, trabalhador assim, tinha 2, 3 trabalhos, vendia chocolate no trabalho dele que fazia em durante São madrugada. Paulo. Aham. Cara, sim, meu pai é trabalho em pessoa. Nunca, até um problema que agora ele se aposentou, e aí ele falou agora, nossa, ficou um período meio depressivo porque ele não sabia fazer nada além de trabalhar. Ele teve que começar a olhar para ele tinha tempo para viver, só que ele não sabia viver além do trabalho. E agora, enfim, agora já conseguiu. Mas eu puxei muito isso dele, meu irmão também. E eu aprendi com meu irmão uma coisa. A gente sempre. Desculpa, pode Dois falar. homens só, Dois dois homens, filhos. sim. Meu irmão, ele me ensinou desde pequeno a fazer as coisas direito. Então ah, a gente desenhava muito junto, às vezes tinha um caderninho de desenho que nossos pais davam pra gente desenhar juntos. E aí eu desenhava, só que eu queria fazer já os contornos, sabe? Ligar o A, o B, o C, sabe aquela coisinha? Aham. De qualquer jeito, depois pintar de qualquer jeito. Ele falou, não, não é assim. Daí eu não tinha paciência. Daí ele falou, não, é assim, ó. Aí fazia a Tem curva. método. Aí, olha, se você começar a pintar aqui, ó, não vai ficar feio. Aí eu achava um saco. Mas depois que eu comecei a pintar e ver que se eu tivesse mais tempo e mais dedicação ali no processo, o resultado final era muito melhor. Então, assim, eu sou uma junção entre meu irmão, de fazer as coisas direito, meu pai, que trabalha muito, né, apaixonado por trabalhar, Seu e irmão é mais velho que você. mais velho, 2 anos mais velho. 2 anos. Aham. Não foi tanto, né? Porque eu já estava imaginando então que as suas referências seriam primeiro seu pai e segundo seu irmão. Mas seu irmão tinha mais ou menos a É. sua idade, Foi mesma meio faixa que etária. junto, né? Foi crescendo junto ali com eles. Uhum. E a minha mãe, que a minha mãe é uma esponjinha. Ela sente tudo o que acontece, ela tem uma empatia muito grande, é um amor gigante pelas pessoas, pela natureza, pelo universo. E ela passou um pouco disso pra mim, de ser uma pessoa um pouco mais sensível, né, com as coisas que acontecem. E isso me deu sensibilidade também para aprender entender quem tá do outro lado quando eu for dar a minha aula. Então, quando eu dou minha aula, eu pego desde pessoas que eu sei que não sabem nem mexer no mouse para fazer um desenho paisagístico no computador, eu tenho que ensinar para essa pessoa, porque eu sei o que que ela passa. Que quando ela vai tentar aprender, ela acha que ela não consegue. Ela, não, isso não é para mim. Então ela já se bloqueia. Então eu faço um tratamento emocional durante a minha aula para essas pessoas verem que elas conseguem. A cada etapa que ela finaliza, eu mostro para ela que ela consegue e ensino de uma forma totalmente descomplicada para que ela consiga, até sem saber mexer no Windows direito, ela consiga fluir, desenhar desenhos paisagísticos em 3D, encantar os clientes. Essa é outra característica. Eu já falei do Arte da Mata, falei no início da nossa conversa do professor Ronaldo Luigi, porque ele tem uma escola Uhum. de SketchUp, de, É, de maquetes eletrônicas. começou como uma escola. Eu sou professor de 3D há 15 anos e entrei no paisagismo há uns 7 anos, mais ou menos, que eu migrei todo o meu trabalho para desenho Ah, 3D de paisagismo. você fazia arquitetura em 3D. Nossa, eu ensinava tudo quanto era tipo de coisa. Daí uma pessoa tinha uma fábrica de toldos, queria saber desenhar os toldos para apresentar para os clientes. Outro tinha uma empresa que estava produzindo tênis, queria desenhar os tênis. Aí eu ensinava Nossa, tênis. chegava nesse É. detalhe. Aí no começo eu dava aula em escolas, né? Pode falar o nome das escolas aqui? Claro, Pode? lógico. Comecei numa escola que chama Teilab, que era só de ensino para arquitetos e designers de interiores. Depois fui dar aula no Senac, que Olha era que legal, o- referência. putz. É. E era onde tinha pós de paisagismo, que era lá no centro, na Tito. Tiradentes, Acho que se era não o me Tito, engano. Senac Tito. Não, Tito não. Era uma casa antiga que tinha lá no centro, perto de Higienópolis ali. Ah, tá. Era um Senac muito legal, muito diferente dos outros, assim. E me perdi. Vai lá, tua escola de. Onde você começou com a maquete Isso. eletrônica Aí e. depois disso, veio muita demanda de pessoas que queriam ah, que eu ensinasse elas na casa delas. Ah, tá. No Senac tinha a escola de paisagismo.
tinha uma pós de Uma paisagismo. pós-graduação de paisagismo. E aí Uhum. você ministrando as aulas de, posso chamar de maquete eletrônica, é Sim, sim, isso? de 3D. Aham, 3D, né? aham. Você dando as aulas de 3D, você começou a enxergar o pessoal de paisagismo por ali. Não. Não? Não. Como é que foi esse link? Porque apesar de ser onde tinha pós de paisagismo, os cursos lá eram amplos, então eram livres. Então vinham pessoas de fora que não precisavam estar matriculados no Senac para fazer esse curso livre. Eram salas grandes de 40, 50 pessoas, pelo que eu me lembre, e tinha uma estrutura fantástica lá de telões e tal. Só que aí tinha um cara que fazia festas de rave, queria fazer as tendas de rave, tinha o decorador, tinha o arquiteto, tinha o da fábrica de todos, e eu tinha que ensinar de uma forma que todos eles conseguissem aprender, mesmo para segmentos diferentes. Isso foi uma escola imensa, assim, aprendi muito lá. E dali surgiu a oportunidade de dar aulas particulares, onde eu ganhava mais dinheiro, né? Me pagavam muito melhor para eu ir na casa dessas pessoas ensinar coisas que eu não estava dentro da grade do Senac. E eu saí do Senac e fiquei cruzando São Paulo, dando aulas particulares Poxa vida. de 3D. E aí eu saía, sabe, 6 da manhã de casa, chegava às 11 da noite e quase nem via minha esposa, né? E aí eu ficava só trabalhando, indo pra lá e pra cá, perdia 4, 5 horas no trânsito todos os dias. E eu falei, não é possível, eu tô ganhando dinheiro, mas não é só essa forma que eu Vou posso, perder o casamento. não é? Tem que ter outra forma de Não é prosperar, cara. possível. Eu falei, cara, calma aí. Daí eu decidi fazer cursos online, que aí eu descentralizo, eu faço um para várias pessoas, né? E vendo, né, posso vender, não tem aqui no Brasil, posso vender fora, enfim, Claro, ganha escala. ganha escala. E aí eu falei, bora lá. Comprei uma câmerazinha, e aí eu fui convidado para uma escola que estava começando, que eles estavam começando com cursos livres de paisagismo presenciais. Eles falaram, olha, achei o seu perfil como professor particular de SketchUp, você quer dar aula para paisagismo? A gente está abrindo uma escola. Eu falei, quero, mas eu não entendo muito de paisagismo. Ele falou, não, Pronto. chega aí, vamos lá, você vai Pronto. aprendendo. Jogaram a sementinha. É, eu não sabia nem que era um buchinho. Buxus, É, que eu escutei recentemente no seu Buxus. podcast. Eu Chamei achei, até, nossa, que interessante eu essa até pronúncia, né? pensei e falei, puxa vida, eu chamei de buchos a vida inteira. É, que é do latim, né? Acho que é buxus mesmo. Pois é, aprendi com você, viu? Através de você. E aí, e aí nessa, eu falei, cara, vou comprar uma câmera. Eu tive a oportunidade de dar aula para paisagistas lá. E essa empresa que estava fazendo os cursos, ela fazia eventos de paisagismo online, que chamava Conapa. Não sei se ainda tem. Congresso Online de Paisagismo, alguma coisa assim. E aí eles chamavam pessoas para fazerem vídeos e soltavam numa semana vários vídeos de pessoas diferentes. Pô, já foi o Raul Canovas, um monte de gente legal, assim. Como se É. fosse um podcast mesmo. Na verdade, era uma pessoa, tinha um tema, por exemplo, o Raul Canovas falando sobre paisagismo ecológico. Ele fazia um vídeo de mais ou menos 1 hora, passava para o Conapa e o Conapa juntava várias pessoas para assistirem essa série de vídeos de profissionais diferentes, No curso temáticos, deles. aberto, era de graça. Ah, Ah, tá. não, 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 acho que tinha que pagar. Mas era acessível. E aí eles chamaram uma moça, olha, polêmico, tá? Depois que a coisa você corta aí, tá? É sem, é sem corte, hein, gente? Não vou falar nomes. Não é ao Não, vivo, mas é sem é, corte. não vou falar nomes, tá? Mas eles chamaram uma pessoa para fazer o Conapa, uma moça, que tinha um currículo maravilhoso de paisagismo. E, e anunciaram que ela ia sair no Conapa, né? Aí as pessoas começaram a mandar, mas essa pessoa, você tem certeza que essa moça realmente é paisagista? Daí eles falaram, como Olha, assim? Aí um monte de comentários, né? Eles receberam sobre que essa mulher era uma fraude. olha só. Descobriram que o filho dela tinha uma agência de publicidade, ela não era paisagista, ela não fazia nada dos projetos. Ele fez a imagem dela como uma grande paisagista, ela não tinha feito nenhum dos cursos que ela tinha colocado no currículo dela. Olha que história interessante. Criou um Uhum, fake. fake. E ele contratava pessoas para fazer paisagismo em nome dela. Não vou falar quem é, falo depois no off.
Mas, Ronaldo, que loucura. impressionante. E Eu aí, quero contratar esse cara, viu? o cara é bom. O filho dela é bom, hein? Poxa vida, a gente luta tanto com cliente, com Sacanagem, né? projeto, com Puta mil sacanagem. coisas e tem uma indústria de fazer o que nós fazemos, Poxa, né? não, Imagina. isso eu achei fake, desleal, né? Mas enfim. Aí o pessoal do Conapa falou: não, a gente não pode trazer essa mulher aqui. Então, Desconvidaram. cancelaram, desconvidaram ela. E falaram pra mim: olha, você não quer fazer um vídeo sobre 3D para paisagismo, explicando para as pessoas? Eu falei: opa, bora lá. Aí fiz, né? Com a sua câmera incipiente, a É, primeira sim. delas. Fui lá no quartinho lá, fiz tal, de casa. E gravei, mandei pra eles. E eu falei, ó, pessoal, se vocês têm dúvida, na época a rede social mais forte era o Facebook. Eu falei, ó, se vocês têm dúvida que estão assistindo aqui o Pensei que Conapa. você fosse falar Orkut. Não, foi um Você pouquinho já é depois. mais moderno. Sim. Aí eu falei, ó, se vocês que estão assistindo aqui tiverem alguma dúvida, porque 3D gera dúvida, né? E se tiver alguma dúvida, mesmo que você saiba mexer ou não saiba, pode vir falar comigo aqui no Facebook. E eu criei um grupo para falar sobre. Já tinha, na verdade, começado um grupo, indiquei para todos entrarem lá no Facebook. É esse grupo que existe até hoje. Existe até hoje, acho que tem 15, 20 mil pessoas, que é de Puxa vida. paisagismo com SketchUp, é o nome. A paisagista fake tá lá também, não? Não sei. E aí o pessoal entrou lá e eu fui tirando dúvidas. E aí o pessoal foi me pedindo curso. Ah, professor, não faz um curso aí e tal. E eu já queria fazer online, né? Porque eu queria sair da loucura, né? De trabalhar direto sem parar. E eu falei, pessoal, eu vou fazer um curso para vocês, inicialmente, para vocês começarem a aprender, e vou fazer um curso gratuito, tá? Eu vou soltar ele sempre primeiro aqui para vocês, né, aqui dentro, e depois, se eu fizer um curso mais completo, quem tiver interesse, compra. E aí eu ficava gravando esse curso, eu saía às 6 horas da manhã de casa, chegava às 11 da noite, Ô papai, comia, hein? Que tomava um exemplo, banho, hein? aí eu ia pro quartinho, preparar a aula e gravar. Dormia 2, 3 horas por noite durante, cara, pelo menos uns 20 dias. Foi assim, dormindo muito pouco, dormindo no Uber enquanto eu ia de um lugar para outro trabalhar. Mas consegui produzir. E o pessoal adorando, assim, nossa, professor, que legal, tal, o jeito que você ensina. E, faz um completo que eu compro, tal. Aí fiz um curso completo, né? Comecei, eu falei, pessoal, vou fazer um curso completo, Tudo mas sozinho. sozinho, editando tudo, criando roteiro, exercícios. Ó, vou fazer um curso completo, mas ele não existe ainda. Mas eu vou fazer uma pré-venda bem mais barata. Quem quiser comprar agora, vocês vão ver as aulas saindo aos poucos, tá? Quem tiver interesse, vai essa entrada para esse curso mais barato agora vai ser da pré-venda, vai ser de tal a tal data. E aí vendi, acho que vendi uns 40 mil reais lá de curso. Eu falei, meu Deus, Funciona. funciona? Aí comecei aos poucos, soltar os clientes e ficar só com aqueles mais antigos que me contratavam, porque, assim, eu já tinha uma conexão forte com eles e eu, aos poucos, fui tracionando outras pessoas para ajudar essas pessoas que eu estava trabalhando, dando aulas e tal, e fazendo projetos. E aí, dali para frente, eu comecei só com curso online. Então, inicialmente era só de 3D, mas aí os alunos começavam a me trazer muitas demandas. Professor, quanto que eu cobro por um projeto paisagístico, né? Aí, nesse processo, eu comecei a estudar paisagismo, né? Fiz o curso do Gustav Winters em Olambra, o IBRAP aqui em São Paulo, a Escola de Paisagismo de Brasília, fiz a pós-graduação lá, fiz todos os cursos que tinham aí por aí, de jardins verticais, todos os sistemas, mergulhei de cabeça. Pera, Hum, pera. vou Muita falar. informação. Vamos Tá, organizar. vamos lá. Ronaldo Luigi nasceu. Um Hum, pai extremamente focado, lutador, um exemplo. uhum, Esse cara tomou as rédeas da família, teve dois filhos. sim, Você, um irmão mais velho. sim, Ambos se apaixonaram por desenhos. sim, E dos desenhos, vocês foram crescendo. Eu sei que seu irmão se transformou num arquiteto sim. e você migrou para o caminho das maquetes eletrônicas, para os Aham, 3D. uhum. Nesses 3D, você virou professor do Senac Do Senac, e da Tailab. e do Teilab. Uhum, Lá você
manuseou, modelou diversos objetos estranhos ao paisagismo. Uhum. Seguindo a história, você começou a ter contato com os 3Ds de paisagismo. Aí eu perdi o link. Como é que foi esse salto? Foi nessa escola que me chamou para dar aula de 3D para paisagismo. Essa escola que fazia o Conapa. Tá, Ah, ok, chamava Alvarenga Neto. ok, retomei. Onde Aham. da senhora Fake, Isso. né? Da senhora Fake. Uhum. Ok, aí o paisagismo entrou na sua vida, na Aí sua modelagem também. a partir dali eu comecei a estudar paisagismo. Que eu te falei, pô, para ensinar 3D para paisagistas, eu preciso Saber do que saber se trata. paisagismo, não vou ficar falando besteira Quer aí. dizer, você já era um mestre das maquetes eletrônicas, dos 3D, Aí e você se exagerou, mestre. aperfeiçoou. Ah, um mestre, professor, um mestre. Que eu já vi as suas maquetes eletrônicas, são sensacionais, assim, Uhum. Obrigado. foto realista. E a partir dali você mergulhou você já era, então, dominava muito bem as maquetes eletrônicas Uhum. e foi desenvolver o paisagismo. Sim. Ingressou nas escolas, foi ler os trabalhos. Vamos ver de novo aí, vai pegar o link de novo. Você fez Aham. IBRAP, Fiz IBRAP, a Escola de Paisagismo de Brasília, né? Que é uma pós que tem lá, muito legal também de paisagismo. E vários cursos que eu fui encontrando por aí, né? Ah, putz, um curso de irrigação, que interessante. Aí fazia jardins verticais, tal, aí fui aprendendo mais profundamente. E aí, nesse meio tempo aí que eu tava, se você pegar as minhas aulas iniciais de 3D, né? Você vai ver as primeiras que eu fiz, gratuito, você vai ver que eu não entendia nada de paisagismo. E aí depois você vai ver que teve uma evolução. Até pessoas que me acompanham desde quando eu comecei online, elas falam, professor, que legal a tua evolução, cara, dá para ver nas suas aulas o quanto você foi evoluindo e tal. não só você migrou para o mundo do paisagismo, como você modelou todos os objetos para usar É. nas suas maquetes eletrônicas, né? Eita, esse aí é outro papo. Não é? Que a gente está nesse momento, né, com uma equipe de modelagem de botânica 3D, Nossa. que dá um trabalhão. Fazer uma graminha, fazer uma arvorezinha, É, fazer um arbustinho. não, a gente fez algumas viagens para jardins botânicos. Fotografamos as plantas, tinha que ser em dias onde o sol não estava muito Nossa, forte. fora a variedade. Aham. A gente tem um banco de mais de 10 mil fotos e tiradas com fundo preto atrás, né? Um trabalho bem difícil. E céu tem que estar nublado para não dar muito reflexo nas folhas. E a gente, a partir desse banco, a gente está modelando plantas para o programa. E tem que ser plantas leves para que qualquer computador assim consiga trabalhar sem travar. Então é um desafio que a gente chama de low poly, modelagem simplificada, mas bonita. Ela não pode ser, a folhinha não pode ser uma conchinha perfeita, ela tem que ser um pouco mais plana, mas a foto que a gente aplica nela tem que estar perfeita para ela ficar bonita. Então é um processo bem difícil, cada planta é uma morfologia completamente diferente, então a gente teve que estudar morfologia vegetal, não é fácil, Poxa vida, é um mas trabalhão. mas a gente pretende até o final do ano ter pelo menos umas 500 plantas, boa parte nativas, para poder comercializar em 3D. Você vender os blocos Sim, de espécies vegetais. sim. Eu já tenho uma parte, não uma grande parte, mas gratuitas para o pessoal, como uma amostra, né? E a gente pretende fazer isso como um negócio mesmo, porque eu vou precisar de modeladores, tem custos Nossa, envolvidos, um né? trabalho Enfim, insano. custo de viagem, foto, tratamento Photoshop das fotos, tudo. É um trampão. Mas a gente vai conseguir. É um problema hoje em dia. O paisagista que quer desenhar em 3D e muitas vezes não acha a planta específica que ele quer apresentar no 3D. Aí ele tem que pegar uma parecida, dar uma mexida ali, fazer um Transformers ali nela, para ficar com a Nossa Senhora. carinha daquele que gostaria de representar. Tá Isso é um aí a projeto que a ideia, gente. tá aí a ideia de um software que transforme a foto de uma planta em um modelo 3D. Você sabe que já tem inteligência artificial, Ah, mas eu tá testei com chegando aí, né? plantas ainda não. Com mobiliário já funciona. Com Olha plantas que ainda não. legal. Com mobiliário já funciona. Ronaldo, que história fantástica. Bom, você virou então, você se transformou num mestre dos 3D, está incrementando esses bancos de dados e a sofisticação dos Uhum. seus programas. Dentro dessa trajetória, você virou um paisagista, Sim. e como paisagista,
se afastando um pouquinho agora dos cursos Uhum, EAD, né, os cursos à distância e sim, da tua modelagem, como paisagista você também já fez bons projetos de sim. paisagismo, né? Fiz poucos. Basicamente, foi um ano que eu abri para fazer projetos, porque eu postava nas redes sociais imagens de exercícios que eu fazia, de Era alunos, projeto já é, praticamente, de né? 3D. Então eram jardins bonitos, feitos em 3D. E aí começaram alguns clientes finais chegaram em mim e falaram, olha que lindo. Aí marcavam o marido, a esposa. Falaram, olha que legal. E vinham por inbox perguntar se eu fazia projeto. Né? Eu falei, eu já era paisagista, assim, né, formado, mas nunca tinha feito projetos, tipo, feito coisas pequenininhas, em vasos. Partiu profissão. Daí eu falei, cara, vamos ver o que que é isso aí, né? Legal se sentir na prática mesmo, né, para poder ensinar ainda com mais profundidade, né? Então eu encarei. E aí o meu primeiro projeto que eu fiz foi à distância, foi para Brasília, e tinha 1.000 metros quadrados de jardim. Fiquei em pânico, que já era grande, né, para mim, assim. Eu falei, caramba! E tinha palmeira de grande porte, plantio de árvores e tal, tudo mais. E ali foi um grande desafio. Paguei quase tudo que eu ganhei com o projeto, com consultorias de pessoas de lá, de Brasília, para saber se o que eu estava fazendo era correto ou não, né? E foi um aprendizado muito grande. Aí a Simone, da Escola de Paisagismo de Brasília, me ajudou muito, né? Eu falando, Simone, olha aqui meu projeto. Você acha que essas plantas realmente vão se dar Vingar bem no aí. clima aí? O que que você acha? Tem alguma sugestão de nativa bem adaptada, que tenha mais ou menos essa estética para poder substituir, colocar uma da região? E O foi, bioma foi de aprendendo. Brasília é a Caatinga, É o Cerrado. O Cerrado. Cerrado. É É um pesado. bioma maravilhoso, É. que tem muitas plantas que são difíceis de produzir, porque algumas têm raízes muito profundas, não são tão fáceis assim. Mas tem plantas maravilhosas, incríveis. Já tem. Tá aqui em São O Paulo Brasil já também, ganhou um né? prêmio de fotografia internacional famosíssimo, com uma foto do Cerrado, mostrando uma planta. Até esqueci o nome dela, mas ela parece uma. Ela é toda aberta, assim. Parece um céu estrelado, assim. É maravilhosa. E e aí eu usei a grana que eu tinha ganhado pro projeto para aprender e fazer bem feito. E só fiz o projeto, nunca implantei um projeto grande, só coisas pequenininhas, né, até hoje. E aí começou que a demanda de projetos começou a aumentar e eu percebi que eu estava deixando os cursos de lado, né? Não estava Hum. conseguindo ter tempo para os cursos. E eu parei, calma aí. Ou eu tenho que ir por aqui, Ou ou por eu tenho que ir ali. por aqui, Deixa senão eu eu não vou fazer definir. nada direito. É. Então eu falei, cara, e eu acho que assim, eu tenho uma coisa profunda que eu já percebi de gostar de ensinar, de ver a pessoa que não sabia nada e depois ela, tipo, fazendo ali, mostrando pra mim, eu falei, yes, Aprendeu. conseguiu. E eu acho que isso é uma coisa de alma. Então eu falei, eu vou projetos mais pra frente, no meu futuro, quando já tiver tudo, os cursos já tiver feito o que eu gostaria de fazer aqui no Brasil, é, estruturado, aí eu uso meu tempo para projetos, né? Ronaldo, interessante porque as pessoas no ramo de paisagismo fazem o caminho contrário, né? As pessoas se formam em paisagismo, viram bons paisagistas, alguns no papel, Uhum, outros com AutoCAD ou outros programas aí de CAD, e depois chegam no 3D. Você uhum. veio do 3D para o paisagismo. É, Eu acho que foi muito mais rica o teu aprendizado, né? Porque uhum, você vê a paisagem pronta, é, é muito, aspas, mais fácil, né? é. Para depois enxergar o produto, Sim, né? o cliente consegue visualizar, né? Esse foi um processo que quando eu entrei, eu até assustei, porque o paisagismo, eu quando vi que as pessoas ainda estavam fazendo desenhos à mão com bolinhas para planta baixa, né? Vista de cima com bolinhas, bolômetro e tal, para poder apresentar para o cliente, e o cliente via um monte de bolinha e não entendia nada como é que ia ficar. Falei, caramba, meu. Tá Porque a muito arquitetura arcaico. era É. arcaico. A arquitetura já usava desenho 3D. Design de interiores já usava. Se você ia numa empresa de móveis planejados, você saía com desenho 3D de lá, Na hora. na hora. Uhum. Tudo você conseguia ver.
e o paisagismo não conseguia mostrar como é que ficava o projeto. Eu falei, caramba, meu, então tem que ajudar nessa migração. Acho o desenho à mão lindo, desenho, me formei em design também, faço desenhos, adoro desenho à mão. Mas se for desenho à mão para mostrar para o cliente, para ele entender, não pode ser uma planta baixa. Tem que ser uma perspectiva. A pessoa Claro. tem que olhar como se estivesse olhando para o jardim. E aí já é uma coisa que dá bastante trabalho, porque cada vista é um desenho diferente, à mão, e você tem que. Ah, se o cliente não gostou de uma planta, você tem que fazer um Nossa, novo desenho tudo do de zero. novo. Eu É falei, não, é isso. um processo que atrasa, né, o trabalho. E aí eu falei, as primeiras aulas que eu tive, 7 anos atrás, eu tive que introduzir o desenho 3D na vida do paisagista, porque quase ninguém usava, só quem veio da arquitetura, que já tinha na faculdade. Mas todas que vieram de outras formações, ou paisagistas até autodidatas, ninguém usava 3D. Aí eu tinha que explicar para ela os benefícios do 3D, o porquê que Ah, era é melhor e incomparável. tal. Hoje em É dia já todo mundo incomparável. usa, né? É. Já entende e tal. Você então decidiu um breque nos projetos de Sim, paisagismo parei. Total. e migrou para a escola de 3D, de modelagens Aham. 3D. Sim. Não é só de 3D. Porque conforme o tempo foi passando, os alunos foram tendo demandas de paisagismo mesmo. Falando, professor, quanto cobro por um projeto? Professor, como que eu faço para chegar no cliente porque eles estão fugindo? Eu dou o preço, eles somem. Aí eu falei, pô, então você precisa aprender vendas, Diga que cara. eles não estão sozinhos. É, você tem que aprender um processo de venda, de primeiro você construir o valor, de você entrar na atmosfera do cliente para depois você dar o preço. Ah, professor, não sei quanto precificar, mas quais são os custos da tua empresa? Ah, não sei, trabalho em casa. Bom, mas a tua casa está usando, o teu escritório na sua casa está usando a água, a luz da tua casa, não tá? Então você tem que pagar uma parte desses custos da tua casa, tem que colocar na tua empresa. Daí, custo de equipamento, cadeira tá ruim, você vai ter que comprar daqui quanto tempo? Então tem uma depreciação. Então a gente falou, pô, eles têm que entender que precificar tem que se basear pelo menos para saber todos os custos que ele tem, depreciação, O tudo, mínimo para que ser um você precisa para estar mínimo que você ali. precisa cobrar. E É. dali para frente você vai podendo colocar a sua margem. Aí eu falei, pô, tem que trazer professores específicos para gravar isso. Aí trouxe o Michael Scherer do Rio Grande do Sul, que é um cara mestre das planilhas. E aí ele chegou, explicou, trouxe uma planilha complexa pra caramba. Eu falei, não, Não dá. não, o pessoal vai fugir. Isso tem que ser mastigado. A pessoa tem que colocar só os dados básicos e já tem que estar pronto para ela. Qual o preço da hora dela de trabalho, do mês. Aí a gente ficou lá uma semana inteira trabalhando, mudando as planilhas, Excel. Excel. Aí gravamos o curso de precificação. O pessoal pirou. Professor, caramba, fiz um curso técnico de tal design de interiores e lá a gente sai sem saber Sem mais nenhum. precificar, isso aqui vai ajudar demais, não sei o que lá. E, cara, assim, pessoal pirando. Eu falei, então vamos fazer outros. Aí fizemos de briefing, vendas para paisagistas, que está em edição agora. E começamos a gravar cursos com profissionais específicos de paisagismo. Onde o pessoal encontra esse material? O nosso site chama-se Paisagística, é a nossa escola de paisagismo. E que a gente pretende que ela seja uma escola de cursos livres, onde a pessoa pode fazer exatamente o que ela está precisando. Ah, não sei precificar, vou aprender só precificação. A gente até pensou em fazer uma pós, né, e tal, mas aí a gente acha que às vezes o paisagista ele tem algumas demandas específicas e ele já, podendo comprar um curso específico daquilo, mas resumido direto ao ponto, vai ser melhor. Então a gente está ampliando os cursos agora, gravamos um de implantação de jardins tropicais, gravamos agora um de paisagismo em apartamentos, que é Urban Jungle, né? E estamos com uma série de cursos para gravar nesse ano, com outros paisagistas, né? Luciano Zanardo, Cris Nardinelli. Ah, os famosos. Uhum. Tudo isso que nós estamos conversando, vocês encontram nas páginas das redes sociais do professor. Professor Ronaldo Luigi no Instagram, que nós vamos mostrar aqui, tá bom? Lá você tem o link da paisagística, Uhum. tem. Bom, você pode acessar também no YouTube o Arte da Mata, tá bom? Uhum. Então, continuando a nossa conversa, Luigi, você sabe,
o tanto que o teu podcast ilustra a vida da gente. Você estava falando de precificação e eu estou ficando aficionado nas suas entrevistas. E eu escutei recentemente uma frase que me chamou muita atenção, Hum, da venda de um projeto de paisagismo, cujo cliente começou a regatear no preço, e o autor falou assim: eu não vim aqui negociar, eu vim aqui vender um jardim para você. aham. Liquidar a história, praticamente. Então você vê como os aprendizados que você traz ali são transmitidos, inclusive para profissionais da área, assuntos Uhum. muito importantes, né? Sim. Ah, eu acho que a gente está gerando um conteúdo legal. Eu até falo para todos os paisagistas que puderem assistir. A gente não sabe até quando esse podcast vai ficar, até quando a gente vai criar. A gente tem a ideia de chegar em 100 episódios e finalizar, até o momento, né? Então assistam, que tem um conteúdo riquíssimo lá. Pô, você poder aprender ali com Benedito Abud, a Catepoli, com você, né? Só com mestres, né? Gabriel Ked, falando, abrindo o jogo ali sobre o que mais sabe. Assim, eu gostaria muito de ser uma pessoa que está do outro lado assistindo, assim, eu ia consumir muito. Eu queria também te incluir nesse rol do que você chamou das pessoas que mais sabem, né? E queria te chamar a depor para nós de onde você busca as suas referências, as suas inspirações, não No curso, nas né? suas maquetes 3D, mas No o projeto. Ronaldo como projetista de paisagismo. Olha, eu sempre gostei de desenho, desde pequeno, Você contou a história do seu irmão ligando os né? pontos. Ah, os nossos pais, eles davam pra gente uma parede da casa, que eles falaram, olha, só que eles colocavam regras. Falaram, olha, essa parede vocês podem fazer o que vocês quiserem, pintar, fazer o que vocês quiserem. Só que não pode passar uma linha pra fora dessa parede. Então eles colocavam essa regra, desde pequenininho. Botou as margens do papel, Aham. né? E aí, meu irmão, a gente desenhava na parede inteira, não sei o que lá. Aí depois, vamos fazer outro desenho, não tinha mais espaço. Eu ia lá com ele, pintávamos a parede para depois começar novos desenhos. Então, a gente foi muito estimulado quando pequeno a desenhar, né? Então, nisso a gente foi pegando, entendendo cores, Por isso que você foi estudar formas. design, inclusive. Depois fui estudar design. Eu fiz um curso técnico também de design de móveis, e eu gostava muito do ramo moveleiro, de produções em seriadas de mobiliário, Sérgio Rodrigues, alguns designers Nossa, famosos é assim de bárbaro. mobiliário. Adoro essa área também. Trabalhei também dando aulas para muitos decoradores, designers de interiores, então aprendi muito com eles também, porque sentava ali com eles e ensinando, eles iam desenhando e contando os porquês. E quando eu cheguei no paisagismo, eu vi que o paisagismo ele tinha todas as cores, todas as formas, todas as texturas, todas as pinceladas. Porque quando você está pintando, vamos supor que você vai fazer uma pintura em tela, teve um tempo que eu pintava também. Você vai tentar achar o pincel que de repente ele tem, ou ele é mais aberto, para você dar uma pinceladinha e ele ficar meio Criar aquela chapiscado, gramatura. né? Então essa é uma pincelada. Você tem uma outra que você quer fazer uma mancha, então existe um outro pincel para você fazer essa mancha mais grossa de tinta. É uma outra pincelada. E no paisagismo, quando você olha para uma planta, você vê que às vezes ela tem florzinhas pequenas, uma cor colorida, então ela é um tipo de pincelada. Você vê uma outra que tem folhagens enormes, que são pinceladas verdes mais largas, tropicais. E eu achei todas as formas de representar arte através das plantas. Você pode fazer uma composição artística incrível e mutável, que cada mês vai estar de um jeito, vai ter um aroma. Então, assim, eu caí no mundo que eu falei, cara, é isso aqui. Para mim, a maior expressão de arte que você pode trabalhar é com natureza, é através do paisagismo. Então, aí comecei a estudar um pouco mais de volumes, né? Porque comecei a entender que a paisagem é legal quando você olha ela também por cima. Por exemplo, em cima da copa das árvores, o contorno que elas fazem, ali é paisagismo também. Isso é o Claro, é movimento do forma. jardim. O É. movimento do jardim, que às vezes você tem no plano principal, que você faz dos arbustos, mas também tem do plano mais alto que está lá atrás.
Então, assim, sou apaixonado por composição artística e vi uma possibilidade de trabalhar com isso com plantas. Então, quando você se depara com o teu cliente, com o ambiente que você vai desenvolver, você primeiro enxerga você faz o jardim, né? Você não faz a parte arquitetônica do Não, exterior, né? faço O jardins. Os jardim. projetos que eu precisei de parte construída, piscina e tal, eu fiz um rabisco de forma, que eu acho que seria interessante, e E passa contratei um para arquiteto para que ele dimensionar pudesse aquilo. ver se era viável ou não, e se as circulações estavam corretas dentro da arquitetura ou não, e se era possível fazer um desenho técnico daquilo. Entendi. E aí, quando você se depara com o teu campo de trabalho, de atuação, você define as massas. Sim, primeira coisa que eu faço quando eu olho para um ambiente, vamos supor uma fachada, eu vejo a arquitetura, né? O que a arquitetura quis valorizar, né? Então eu não vou pegar uma parte que colocou um revestimento maravilhoso e pôr uma árvore que vai cobrir tudo. Jamais. O cliente gastou um monte ali, né, com aquele revestimento. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, Hum, é, que é um conceito da proporção áurea, né? Que hum, tem muita gente que tem muita dificuldade para dimensionar uma árvore gigantesca dentro de um jardinzinho pequenininho. Então, se uhum, você aplicar a sequência de Fibonacci, que é a uhum. proporção áurea, nunca mais você erra. Ó, essa é uma dica boa, tá? É a proporção áurea, a dica de ouro, É. né? Você sabe que eu nem consigo fazer isso, cara. Eu Isso nunca consegui. é, Mas eu sei que é interessante, tem muitos artistas que fazem, né? Que é até a proporção do corpo, né? Se você pega essa parte para essa parte, é proporção áurea. e Essa parte para essa parte toda. tudo, tudo, tudo. É, Vai colocar uma mesa nessa sala, se você aplicar o conceito da proporção aham, áurea, é fantástico. fica harmônica. Aham, o corpo, a É. natureza é cheia disso. Desculpa, eu te interrompi. Você falou da árvore na frente de É, uma casinha, me ocorreu na sim. hora, que era uma coisa que eu já Não, mas a está me primeira coisa acompanhando. que quando eu vou fazer um projeto, quando eu fazia projetos, era ver a arquitetura. Primeira coisa. Onde que vai, se não estava pronto ainda, tinha que ver o projeto, os 3Ds, né? Onde que vão ficar os revestimentos, onde que vai ter uma vista que o cliente quer valorizar, ou seja, de vidro, onde de repente o arquiteto colocou um vidrão, mas que não existe nada do lado, vai ter um vizinho e que vai incomodar, né? Daqui a um tempo, a pessoa tem um baita vidrão e sempre ficar olhando a casa do vizinho, né? Porque às vezes no 3D, você pega 3Ds que tem uma arquitetura maravilhosa, um vidro lateral incrível para a sala. Só que aí tem um corredor curto e já tem um vizinho. Que está Só que no olhando para sua 3D sala. não foi representado que teria um vizinho. Pois Então o é. cliente não previu que esse vidrão ia dar para uma outra casa, que ia tirar Normalmente toda a para o banheiro do privacidade. vizinho, né? Né? Então, assim, aí eu vejo onde são esses pontos que pode dar problema no futuro e penso em, pô, então aqui tem que colocar vegetações. Aí eu penso primeiro nessa parte de ver, entender a arquitetura, depois onde são os pontos que podem dar problema de privacidade, para ter plantas mais altas, mais verticais e ver se aquele local cabe aquele torrão e tudo mais. Depois disso, eu vou para a parte de analisar a vocação do terreno, porque às vezes o terreno na parte de trás ele tem uma vista muito bonita que você pode valorizar, né? Ele tem uma topografia interessante para você fazer assentos em desníveis, para a pessoa poder ficar contemplando uma paisagem ali que está ali embaixo. E aí, depois disso, aí eu vou para a parte dos volumes, que é quando eu penso o jardim não com a planta que eu quero utilizar, por exemplo, eu olho para a fachada, mas eu penso, aqui eu quero algo grande, aqui eu quero algo mais rasteiro, porque eu não quero esconder isso. Aqui eu quero algo, sei lá, um pouco mais comprido. Então, depois desses volumes, eu vou pensar nas plantas que eu acho que se caberiam nessa Que forma. se encaixariam nesse É, chassi que você isso. E montou. depois, quais são as texturas que quero combinar para aquelas plantas, né? Ronaldo, eu vou te dar uma sugestão. Hum, Além do seu curso de modelagem 3D, hum. além do seu podcast Arte da Mata, inaugura também um curso de paisagismo. Ah, sou muito novo no paisagismo para isso. Eu acho que você tem Prefiro alguns trazer minutos o... no dia ainda, viu? Tá te sobrando um tempinho ainda, viu? Prefiro trazer os mestres para gravar. Ah, tá bom.
Isso nós já comentamos, inclusive, no seu podcast, né? Quanto mais conhecimento você adquire, mais você se reconhece Hum. pequenininho, né? Tem muita para aprender É ainda, com muita certeza. coisa, é muita coisa. Sim. Mas olha, assim, inicialmente, você está de parabéns, tanto pela iniciativa quanto pela dedicação e também pela competência, porque, pessoal, dá uma olhadinha, isso é sério, é para ver de verdade. A porta de entrada disso tudo é uma página do Instagram, que é o @prof. Ronaldo Luigi. Você entrando nesse perfil, seguindo esse perfil, vai dar de cara com os links que te levam para a paisagística, que é onde estão esses conteúdos que nós Uhum. conversamos, precificação, elaboração de planilha, como fazer. Acho que só não tem como fazer a modelagem de planta para o 3D, mas talvez já Ainda já não. tenha. E também não deixem de ver o podcast do YouTube, o Arte da Mata, que é muito bacana, é muito interessante. E claro, quando a gente vê uma pessoa com o perfil do Luigi, a gente tem que valorizar, a gente tem que botar para cima, tem que trazer esse cara para a tona, para ele brilhar muito mais do que ele já vem fazendo. Ô, tamo junto. Obrigado aí pela força. Eu vou ser um divulgador ferrenho do seu trabalho e oxalá que eu consiga, inclusive, usar suas ferramentas, porque eu também sou um Opa, aluno voraz. legal. É bem bacana Chega mesmo. mais. Ronaldo, então eu vou fazer agora com você uma Hum, brincadeira que a gente sempre hum. faz aqui no finzinho dos nossos podcasts, que é um ping-pong. Eita, É, é assim, aquela tentativa de você dar respostas instantâneas sem pensar. Quer dizer, certo. bateu, levou. Sem, Ai, que medo de falar uma besteira. Vai lá. sem raciocínio. Eu fiquei com medo de falar besteira no seu ao vivo ali. Ali sim, viu? Então, eu vou começar com o famoso chavão assim. Qual o maior vilão dos seus projetos? O maior vilão dos meus projetos? Você pode, inclusive, confundir também com as suas aulas, com as suas demandas. Uhum. Qual a maior dificuldade que você sente na, no desenvolvimento do seu dia a dia, na sua profissão? O que se apresenta para você assim de maior dificuldade? Olha, eu acho que eu não consigo ver dificuldades em trabalhar, porque existem várias, né? O cliente às vezes é uma dificuldade, dependendo do cliente chato que você pega, porque tem cliente chato também, né? Tem muito. Tem um ditado que fala que o cliente sempre tem razão. Eu nunca vi mentira maior que essa. É. Tem aqueles que são ótimos, mas tem aqueles que estão depositando muitas vezes coisas que não têm a ver com o projeto em cima ali, alguma angústia que tenha do momento de vida, e você tem que aprender a lidar com isso. Então, existem vários entraves que a gente coloca, mas acho que para colocar a maior dificuldade, eu acho que vou falar sobre você não entrar no começo do projeto junto com a arquitetura, porque aí você pode ajudar a evitar problemas que possam acontecer lá para frente e ajudar o cliente a economizar também, com aquele vidrão que vai dar para o vizinho, para que colocar aquilo? Sendo que ele vai gastar uma fortuna, depois vai gastar uma fortuna com ar-condicionado e com uma cortina gigante para tampar aquilo lá. Claro. Então, ingressar no time certo com arquitetura. Exatamente, entrar no começo. Tá. O que não pode faltar em um projeto? Ah, que não pode faltar num projeto, conexão com quem vai morar lá. Se você fizer um projeto só para você, que não tenha nada a ver com a vida, com as memórias do cliente, aquilo não é para ele, é para você. Então tem que ser, o jardim é para o cliente. Tá vendo, gente? Ó, professor, viu? Vai ter que fazer um curso de paisagismo. Vamos lá. Qual o seu trabalho mais desafiador? Meu trabalho? Ai, O meu que mais Deus. te desafia ali? Olha,
o que mais me desafia no meu trabalho é a minha cabeça. Porque eu sou um criativo nato. Eu consigo ter ideias que, assim, cara, eu falo, putz, isso aqui como negócio ia dar muito legal, tal, não sei o que lá. Só que não é impossível uma pessoa criativa de negócios e de ideias conseguir colocar tudo isso em prática num curto período. E isso causa uma certa ansiedade de você querer ver as coisas acontecendo e tal. Então, acho que assim, é uma coisa que eu tive que aprender muito a lidar, de colocar as coisas nos tempos. Bom, esse projeto, puta, acho que vai ser muito legal criar um vaso autoirrigável com elétrico, que não seja com aqueles fiozinhos de capilaridade que não funciona direito em vaso grande, que a pessoa possa não precisar deixar ligado na tomada. Pô, projeto legal, dá para fazer? Dá. Projeto de produto. Só que não estou no momento agora. Então isso vai vir para um segundo momento. Fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. O que está no meu momento agora, na minha estrutura agora? O que é o melhor que eu posso fazer? E essas outras ideias eu guardo na minha cabeça e vou esperando as oportunidades aparecerem e fico atento para quando aparecer, opa, isso se conecta com aquele projeto lá. Aí eu vejo a hora que aquilo, que o universo está falando que é a hora de Chegou o acontecer. momento. Aham. Muito bom. Você já recebeu alguma missão impossível? Alguma missão impossível? Talvez você tenha acabado de falar uma, né? Vamos lá, eu quero outra, vai. Ah, eu já recebi em projetos, né? Que eu teve um projeto que o cliente queria fazer uma, um telhado verde, mas era numa casa que não dava para fazer, porque não ia aguentar em questão de estrutural. Não tinha sido preparado, a casa já estava pronta. Então, e queria, porque queria, telhado verde. Aí eu dava situações de deixar mais leve, de fazer coisas mais simples, mas queria uma estrutura muito mais rígida, mais pesada, mais densa de plantas, que não era possível fazer. Então, nesse caso, eu tive que recusar, que eu não poderia colocar o meu nome a falar que ia ficar bom, sabendo que aquilo não ia dar certo. É, um naufrágio. Né? Uhum. Qual o maior aprendizado da sua carreira? Maior aprendizado, eu acho que o maior aprendizado é ter paciência. Paciência para escutar as pessoas, se conectar com as pessoas, entender que às vezes é uma pessoa que, pô, trabalha com internet também, né? Então, às vezes a pessoa vem te dá uma patada do nada, um hate, sem você ter feito nada. E você jogando amor, energia boa para as pessoas, conhecimento, e do nada você leva uma patada e você fala, meu, mas por quê? Então, a paciência para você não devolver isso e você, que isso eu fui aprendendo com o tempo, no começo não foi fácil, mas aprendendo que essa pessoa, ela não está num momento legal. Isso não quer dizer sobre o meu trabalho. Isso quer dizer sobre ela. E ter uma Exato. paciência para conversar até que aquilo se resolva. Nós já tivemos algumas ocasiões de haters mesmo, e que acabamos fazendo amizade com a pessoa. Tá vendo? Traz ela para o nosso campo. Às vezes ela só quer Fala assim, atenção, olha, cara. exatamente, Tá sabe, precisando. talvez você tenha razão. Obrigado pelo toque. Pronto. Pronto, Quando a pessoa resolvido. vem com uma patada e você é gentil com ela, a pessoa começa a se sentir, Desarma, né? né? É. Que nem a pessoa que tá no trânsito, xinga o outro, não vou falar o palavrão aqui, tá? Pra você não ter que cortar. Mas xinga o outro, não sei o que lá. Aí o outro fala, pô, meu, desculpa, cara, tô errado aqui, foi mal. O outro que xingou vai falar, caramba, velho. O cara é mó Pronto. gente boa, tô Pois xingando. é, exatamente Depois vai isso. ficar pensando no dia sobre aquilo e falar, ó, errei com aquela pessoa. E, Ronaldo, a gente precisa tanto disso no dia a dia, a gente precisa de Uhum, gentileza, né? A, uhum, a cidade está ficando uma loucura porque as pessoas estão muito estressadas e uhum. esquecem de serem gentis, né? É, Importantíssimo. a gentileza é uma ferramenta maravilhosa. A última pergunta do nosso ping-pong. Hum. Tararam. Um conselho para quem está iniciando na carreira. Um conselho para quem está iniciando na carreira. Você tem que mostrar o seu potencial. Independente de você já ter um projeto para fazer, grande ou não. Mesmo que você não tenha nenhum projeto para fazer, não tenha feito nenhum projeto, você tem que mostrar o seu potencial para o mundo, que a partir daquilo as pessoas vão te enxergar. E a internet é a melhor ferramenta para você fazer isso. Não fez ainda ter a oportunidade de pegar o Jardim dos Sonhos, onde você tem liberdade para criar aquilo que você acha que seria o mais fantástico na paisagem? Faz um 3D.
daquilo. Pega um ambiente, faz um 3D, tira todas as suas ideias da cabeça, faz imagens lindas, vídeo andando pelo aquele 3D e posta aquilo nas redes sociais. As pessoas vão falar, olha que legal, o potencial de criação desse cara, olha que combinação legal de plantas que fez. Para fazer isso, não deixe de contratar o curso de 3D. Para quem quer começar, gente, eu tenho um curso no YouTube, gratuito também, tá? Quem tá sem grana, não pode começar pagando, sem problema. Procura lá, Paisagismo com SketchUp, que você vai encontrar o meu curso, um básico. Já tá um Olha pouquinho que dica desatualizado, legal. mas dá para seguir de boa, tranquilo. Olha aí que dica legal. Uhum. Não é à toa que nós tivemos essa gratidão de estar com o Ronaldo aqui. Olha, Luigi, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, Opa, eu que agradeço o convite. pelo seu tempo e nós te amamos, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, e também quero agradecer a vocês, a audiência, a paciência. Espero que todos tenham tido um bom aprendizado. O Luigi tem muita coisa para falar que não caberia nesse momento, mas a gente vem trazendo as atualizações para vocês e, inclusive, ele está disponível na internet, está aberto ali, é só acessar, tá bom? Olha, muitíssimo obrigado mais uma vez e, pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.